Olá, bem-vindos ao Setembro. O meu nome é Catarina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 16 de maio e tenho uma história engraçada para começar o episódio, que é: eu já estive a gravar um episódio ontem e depois, quando peguei no vídeo para editar, reparei numa coisa engraçada, é que não tinha som, mas o micro tinha pilha, e depois aquilo fazia um pequeno ruído. Pronto, aumentei o ruído e era rádio. Depois descobri uma coisa muito engraçada, que é quando existe um problema com os cabos, e assim, estes cabos de microfone, não sei se acontece com outros, mas com este cabo de microfone, aquilo depois faz uma interferência e aquilo fica tipo uma antena. E pronto. E então havia música, pronto, se eu pusesse alto, no meu podcast e não eu a falar. E pronto, havia ali algumas partes que dava para eu ouvir, mas eu decidi gravar o episódio todo outra vez. E eu estive a falar muito, por isso vou tentar ver o que é que consigo replicar neste novo episódio, mas nunca vai ser assim exatamente igual. Era só para se rirem um bocado, porque uma pessoa chega, eu fiquei zangada, só que depois aquilo do rádio, tipo, achei super interessante e fiquei: o quê? Rádio? Primeiro, música, pensei, não, Bluetooth. Tipo, alguém se liga aqui ao meu Bluetooth, mas o Bluetooth da câmara só dá para passar fotos. E eu desligo sempre, porque o Bluetooth é uma coisa que consome muita energia, mesmo nos telemóveis, e assim, tendo o Bluetooth ligado, a bateria vai embora muito mais rápido. E eu pensei, com quem é que se ligou aqui e pôs música aqui? E depois, pronto, cheguei à conclusão que era rádio. E depois estava à procura de quando é que agora não me lembro da palavra, mas pronto, radiologista, pronto, uma pessoa que trabalha na rádio, e já parece a Joana Marques com o radiologista. Eu agora não sei a palavra outra vez. Aqui um break, por causa que estava a rir da cena da Joana Marques. E eu estava à procura de uma mudança de música, e depois realmente, tal, isto é não sei o quê, acho que era da TSF, e eu, boa, pronto. Então, com isto, estamos aqui a gravar outra vez o podcast. Para vocês não faz diferença nenhuma, mas para mim faz, porque eu até senti que ontem estava a conseguir gravar de uma forma sem estar a dizer os 500 mil prontos que eu muitas vezes digo. E eu até comecei o podcast ontem. Eu acho que vai funcionar bem o microfone da câmara, e eu vou tentar tirar o máximo de ruído. Pode haver assim um bocadinho menor definição em relação ao normal, mas eu ainda vou ter de perceber se eu vou comprar outro microfone ou se vou arranjar este. Não sei se vai dar para arranjar. Pronto. Parênteses à parte, eu comecei este episódio ontem com algo que acontece muito antes de gravar os podcasts, que existem 3 razões por não gravar o podcast. E agora arranjei uma quarta, não é? Então, a primeira é, quero gravar o podcast, mas acho que não tenho conteúdo suficiente para gravar um episódio. Isso é o ponto 1. Depois, o ponto 2 é, quero gravar, tenho um episódio... Se calhar o que quero gravar é assim meio, porque tenho muita coisa a acontecer, tenho coisas para contar, mas não existe ou espaço mental ou tempo mesmo físico para estar aqui à frente da câmara. Depois o terceiro é, tenho tanta coisa para mostrar que não sei como é que eu vou gravar um podcast não seja 500 horas. Pronto, 500 obviamente é um número exagerado. E depois agora o quarto, que é, tenho que repetir um episódio que eu já gravei, e já me aconteceu algumas vezes, não muitas, mas já aconteceu. Mas
eu estou com essa vontade e é aproveitar a vontade e deixar, porque eu já sei que para a semana vai ser difícil eu gravar e eu já no dia 1 de maio era para gravar o episódio e depois pensei, vou gravar mais tarde, não sei o quê. Depois uma pessoa, pelo menos eu sou assim, que é, eu sou uma pessoa muito mais matutina e então depois chega tipo às 4 da tarde, parece que o dia já acabou, o que é perfeitamente estúpido. Mas eu fico, agora já não me apetece, coisa, e há bocado, tipo, se calhar às 11 apetecia-me imenso gravar. Só que depois uma pessoa, pronto, deixa-se andar e pronto. E depois desta introdução, e para se rirem um bocado, quero falar sobre os meus projetos. Vou começar com um projeto que está em curso, fazer um bocadinho diferente, porque normalmente mostro os... Antes disso, já que eu não fiz isso no episódio que eu gravei ontem, é mostrar aquilo que eu estou a vestir. Esta é a Thermal da Lara Chow e eu adoro esta camisola. Uso a imenso tempo, muitas vezes, e eu acho que é muito fofinha, assenta-me muito bem, que é uma coisa, não é importante para toda a gente, não é? Mas sinto que é cor, pronto, acho que tudo me favorece nesta camisola, gosto bastante. Acho que a única coisa que eu mudaria era fazê-la um bocadinho mais curta, mas acho que está bastante boa e serve bastante bem. E o fio que eu usei foi um da Tricôs Brancal, que acho que era o Manchester. O Manchester é o mais grosso desta gama, já não me recordo, pronto, era um fio da Tricôs Brancal. E agora, pois estão ali pessoas que estão a ver que eu estou a gravar. Não interessa. Vamos continuar. Vou falar sobre o meu projeto em curso. E o meu projeto em curso é o Go Go Dynamo do Steven West. Isto é um projeto que eu já tinha começado em 2024 e é um shell que está assim. Tadã! Estou bem? Não, estou a mostrar-vos o avesso. Me parecia que estava muito branco. O que é que eu estou a usar? Estou a usar agulhas 3,5. Eu por acaso fiquei com... Achava que estava a usar 3,25, mas se calhar mudei na altura. E eu até estive a confirmar e as duas agulhas estão com a mesma medida, por isso acho que deve ser 3,5 desde sempre. Não seria a primeira vez que eu teria trocado uma agulha e depois só trocado uma e não ter reparado, mas estou a usar agulhas 3,5, pelo menos neste momento, e vou continuar a usar. Depois, em termos de fios, estou a usar o Woolmize, este é o verde, eu acho que é 80% lã e 20% nylon, ou é 75, 25, acho que é uma coisa assim. Depois estou a usar Mondin, rosa pomar, que é 100% lã, que é este cru. Depois este matizado assim pastel é a linha doce, que é 70% lã merino e 30% poliamida. E por fim, o azul é o Silky, do Pontinhos ao Vento. Estou a utilizar 55% lã, 25% poliamida e 20% de seda. Estou a usar a composição do material. Pronto, em relação ao meu progresso desde o último episódio, eu estava a começar os triângulos, já tinha feito alguns e eu praticamente terminei. Não terminei porque falta-me aqui aldrabar uma coisa, mas pronto, estão aqui os triângulos, está assim tipo super fixe. Gosto bastante, estou bastante contente de ter feito esta decisão de intercalar. Ajuda a gastar menos fio dos fios que eu tenho, como eu estou a fazer todos diferentes, e acho que fica super fixe. Depois aqui
neste último triângulo falta-me só, eu vou desfazer este último triângulo só porque eu quero matar aqui duas malhas que apareceram algures e pronto, para ficar direitinho. Pronto, vou aldrabar só isso e olha, só agora que eu reparei e ontem não reparei nisto, eu fiz 2 brancos seguidos, enganei-me. O quê? Eu fiz 2 brancos seguidos, mas olha, foi só no fim, está tudo bem, tipo, é super fácil de desmanchar. O quê? Não. Que fixe. Como é que eu fiz aqui tipo, super direito? Isto aqui só agulhas por todo o lado, em cima dos... Pronto, então, ainda me falta desmanchar estes dois para pôr aqui o verde e depois para acabar o azul, mas esta é a terceira pista. Isto é num Child Mistério em que todas as semanas saía uma nova pista e o objetivo era terminar a pista e terminar naquele período de tempo. Eu não fiz isso, mas agora, quando eu terminar os triângulos, vou ter esta pista terminada. Pronto, eu agora não estou a tricotar porque a semana passada, pronto, eu tenho vindo a ficar pior das costas e a semana passada estava extremamente mal que eu nem conseguia virar o pescoço para o lado direito. Pronto, e agora já estou bastante melhor, não estou 100%, mas estou a fazer os meus alongamentos, etc. Vou ficando melhor, mas uma coisa que eu, pronto, estou de castigo de não tricotar porque eu passo o dia todo no computador e eu já estou a trabalhar com a mão esquerda e eu, pronto, para ajudar isto, e não quero fazer pior enquanto não estiver 100%. E então, depois, quando eu voltar a pegar, o que é que eu quero, o que é que eu preciso decidir? Há aqui 2 problemas, que é, este azul aqui, só tenho isto, pronto, e eu não quero comprar fio, e então vou ter de decidir o que é que eu vou querer fazer. Eu tenho a ideia que a próxima pista é aqui, vamos apanhar as malhas. Apanhar as malhas é uma coisa que eu adoro, absolutamente não adoro absolutamente, nem gosto particularmente de apanhar malhas, odeio apanhar malhas, e eu acho que pronto, vai demorar aqui algum tempo, mas depois também apanhar malhas é aquela coisa que tenho de apanhar malhas, não sei o quê, mas depois aquilo faz-se bem, é só psicologicamente, na minha cabeça aquilo, tenho de ir apanhar malhas que seca, mas depois faz as coisas. E agora, nesta parte de cima, vai ficar uma fila, são umas, como é que eu digo aquilo? São umas filas que são tipo intercaladas de cor principal e cor secundária e são umas partes geométricas muito mais fininhas. Eu posso mostrar aqui uma foto. E eu acho que não vai ficar tão interessante com o matizado, esta parte. Então, porque eu acho que o matizado é fixe, mas tem de ser QB. E eu acho que nesta parte em que as filas são muito pequenas, não tem assim muito espaço para o matizado se ver, não sei se vai ser uma boa ideia utilizar aí o matizado. Então, vou ter de decidir o que é que eu quero fazer. Estou a pensar se calhar fazer alguma coisa parecida com o que eu fiz com os triângulos, que é intercalar o verde e o azul, e acho que isso pode ajudar a fazer com que o azul dure mais, porque todas as cores eu tenho bastante, só o azul é que tenho menos, porque também o azul é aquele que eu tenho gasto mais
porque eu gosto bem, bué deste azul, acho que fica super giro. Então, claro, depois acaba por ser o meu default. No entanto, também existe a opção de eu utilizar o matizado como cor principal para ficar assim um efeito mais como está aqui no avesso. Se calhar vou ter de fazer uma amostra quando pegar nisto outra vez para decidir. Eu gosto de como está o chão neste momento em que o matizado e a cor clara é uma cor secundária, mas vamos ver. Vou ter de decidir, isto vai ficar para o problema do futuro. E depois, para além disso, tenho aqui esta parte aqui, depois vai ter uma onda à volta deste chal, também vou ter de apanhar malhas outra vez, fixe. Mas eu aí acho que o matizado ia ficar super bem, assim à volta do chile. Por isso eu aí estou all in, acho que vai funcionar bem e que vai correr bem. E sim, tenho imenso, é o que eu tenho mais. Pronto, e o verde eu gosto que o azul seja o principal. Pronto. Mas assim fica super giro. Haha, tá fixe. Decisões que vão ser feitas para depois. Eu se calhar, visto que não estou a fazer por pistas e estou a fazer as coisas de uma forma, já depois em que tenho o modelo todo, eu se calhar estou inclinada para fazer esta parte primeiro, para fazer esta onda primeiro que vai ficar aqui. Primeiro eu não tenho a certeza qual é que é a ordem certa das coisas, por isso se calhar a seguir até esta onda. Mas caso não seja, eu estou inclinada para fazer esta onda primeiro, porque é uma coisa que eu sei como quero que fique e depois decidir com base no efeito total, o efeito final de como é que tudo vai casar. Não sei. Em termos dos triângulos, não falei, mas eu acho que no último episódio eu já estava mais ou menos encarregada sobre isto, mas eu agora no fim já estava super piloto automático a fazer os triângulos, faz super rápido, pronto, claro, isto são muitas malhas, mas fez-se bastante bem e pronto. E os meus 2 triângulos aqui. Eu ainda não acredito, tipo, o quê? Pronto, achei super piada e sim. E uma das coisas que eu fico muito entusiasmada é quando consigo gastar fios do meu stash que fiquem bem juntos, porque eu acabo muitas vezes por comprar alguns fios que são bonitos, só que depois não tem propriamente algo deliberado para casar com o resto do meu stash. Pronto, isso é um problema que eu agora tento ser um bocadinho mais deliberada aqui em que é que eu quero comprar e o que é que eu não quero comprar. Mas é sempre fixe ver o meu stash diminuir um bocadinho e utilizar os fios que eu tenho. Não estou a fazer nada para ou não estou a fazer uma regra para não comprar fio, como já fiz há uns anos atrás, mas esta parte de utilizar o que eu tenho e assim continuo-me a fazer dá-me muito gozo, porque é algo que nem sempre é fácil, porque eu lembro quando comecei a fazer este shell que fiz aqui algumas combinações diferentes e não ficou tão fixe como estas, e então estou contente e gosto da cena de gastar os fios, porque eu acho que é um bocadinho parecido com fazer desafios de dispensa. Para quem não conhece, desafios de dispensa é, no fundo, não comprar nada no supermercado e gastar tudo o que temos em casa até irmos a próxima vez ao supermercado. Isso é útil para, por exemplo, algumas coisas que primeiro não utilizamos com tanta frequência, segundo, coisas que se calhar não gostamos tanto, mas
que ficam debaixo não, ficam no fim não é atrás dos armários, ficam no fundo dos armários e não gastamos. Pronto, por exemplo, sei lá, um cuscuz que compramos, um cuscuz XPTO que não gostamos. E no desafio de despensa, como não podemos ir às compras, ajuda a gastar esse cuscuz. Estamos a evitar desperdício de comida, que é uma coisa que eu odeio, desperdiçar comida, fico mesmo zangada. E ao mesmo tempo estamos ali a inovar e a ser criativos com aquilo que já temos em casa. E eu sinto que isto dá-me o mesmo prazer usar os meus fios, que são fios que eu tenho e que quero utilizar de alguma forma. Pronto, eu acho que isso dá-me bastante gozo e eu gosto bastante disso e sim, não quero dizer que eu... É como eu estava a dizer, não quero dizer que eu que vá parar de comprar fio, porque neste momento não é o meu objetivo, mas ao mesmo tempo, sempre que eu consigo gastar fio que eu tenho em casa, fico super contente, porque gosto muito da ideia de estar a consumir o que eu já tenho versus estar a consumir coisas novas, mais recursos, etc. Mas claro que a velocidade em que eu tricoto não é a mesma velocidade em que eu imagino. Então, pronto, vão chegando mais fios nos stash que eu até posso ir gastando, mas para a quantidade que eu tricoto, a velocidade não existe aqui uma velocidade que acompanha as compras, mesmo sendo eu já restrita com as compras. Por isso, pronto, é o que é e vamos lá. Depois, para o próximo, eu tenho um episódio, tenho um projeto de tricô terminado e vou pedir à minha ser do passado para vos contar. Este é o Jackie Bandana de Suzanne Muller. É um projeto que se fez super rápido e eu demorei um bocadinho mais tempo, acho que demorei umas 2 semanas, porque também houve muitos períodos em que eu não estive a pegar, porque ele é realmente super rápido, dá para perceber tipo quão pequeno ele é. O fio que eu estou a usar, isto é uma prenda para uma amiga minha, e eu queria usar alguma coisa que desse para lavar à máquina. E achei que este vermelho era uma boa opção, porque ela quer usar coisas com mais cores e assim, que ela antes não usava tanto, e eu achei que isto é um projeto, uma peça engraçada para dar assim alguma cor sem ser demasiado, e agora está assim muito na moda este tipo de acessórios. Isto tudo para dizer o quê? Que utilizei um fio do Aldi, que é lã para meias, que é 75% lã virgem e 25% poliamida. Pronto, isto está à máquina, ou seja, eu acho que é muito prático, porque pronto, acho que ela não ia ter paciência para estar a ter esse cuidado, e este fio tricota-se muito bem, isto já foi lavado. Também fica mais macio. Não sei qual é que vai ser a reação dela em termos de toque, se lhe faz muita confusão, alguma picagem, vamos ver. Isto não pica muito, eu usava isto assim, mas se ela for um bocadinho mais sensível, se calhar, pronto, acho que se calhar teria de ser lá mesmo super, super suave, e isto é suave, mas se calhar não é super, super suave. Usei agulhas 3,25 milímetros, o modelo recomenda 3, mas eu não sei onde é que estavam as minhas 3 e eu, 3,25. Pronto, tenho muitas das 3,25, não sei muito bem porquê, mas acabei por ter várias aqui e de várias marcas diferentes. O modelo também é super fácil de seguir e eu acho que ficou com um resultado muito fixe, está bastante airoso.
talvez por eu ter usado uma agulha mais grossa, mais grossa. E depois, pronto, para mostrar como é que isto fica assim, e depois fica aqui, e depois dá para... Ok, isto ficou assim, fica assim só um pequeno... Pronto, isto não é a melhor camisola para andar com isto, porque isto claramente combina, mas... Por acaso eu também não acho que fica assim super mal, vamos cá dizer. Mas depois também dá para atar, ou seja, ficar mais assim. Assim. E depois a pessoa faz assim. E depois isto também daria para dobrar de uma forma diferente, para não ter aqui tanta grossura. Daria para ficar mais assim, por exemplo. E depois atar assim. Isto sou eu, tipo, a inventar. Não me sigam para conselhos de... Mas tipo, assim, por exemplo. Agora está assim muito na moda este estilo. E depois uma recomendação que eu também achei piada. É pôr na cabeça mesmo como um lenço. Acho que isto bem feito, acho que poderia funcionar. Acho que fica engraçado. E depois eu pensei, olha, se calhar uma cena fixe para mim, porque, pronto, tipo assim, será que vai dar para ver? Vamos descobrir. Eu acho que fiquei, este tipo de pequenos cascóis não é uma coisa que me fazia muita vontade de fazer. Não interessa. E eu agora, por causa de ter visto esta sugestão do lenço, achei que poderia ser uma cena fixe para eu andar assim com um lencinho na cabeça, porque eu no verão ando muitas vezes de chapéu, ou as vezes que eu não ando é porque me esqueci do chapéu, porque eu tenho cabelo bastante fino e eu fico tipo com escaldão aqui. E depois é um sítio bem difícil de pôr protetor, para além de ficar o cabelo todo gorduroso, e dói imenso. Se existirem outras alternativas que eu não conheça no mercado, digam, mas a minha alternativa tem sido o chapéu, o que é fixe e tal, e até tenho planos para fazer chapéus para aí há 6 anos, que ainda não fiz, ou mais, seja mais anos. Mas acho que até é uma cena engraçada também que poderia potencialmente fazer. E em relação, pronto, já disse que isto é bastante simples, o modelo, acho que foram para aí uns 5 euros, não chegou aos 5 euros, acho que foi. E pronto, isto provavelmente... uma pessoa assim com vontade de perceber como é que isto se faria isto muito facilmente, porque isto no fundo são aumentos e depois tem aqui uma barra. Pronto, o modelo em si não é nada complicado de seguir e mesmo quem quisesse acho que fazia isto facilmente. Eu pessoalmente gosto de não ter me preocupar com isso. Para mim o tricô é mais seguir estas coisas e ver o que as pessoas fazem mais do que inventar, ou seja, eu vou fazendo as minhas alterações, mas inventar desde o início não me é tanto apetecível. Como eu estava a dizer, o projeto é super fácil de tricotar, quem não tem assim muito à vontade, acho que isto pode ser um projeto fixe para começar. E uma coisa, eu não sou assim muito fã do Sophie Scarf, que é um modelo super famoso da Petite Knits e que muito da internet já o fez ou vai fazer. Não sei, em geral eu não acho assim muita piada cascóis pequenos, porque eu gosto de estar ali com o cascol assim, tipo, quase a ocupar-me o pescoço todo, e aqui sinto que, ok, pode até estar a ocupar o pescoço, mas não sei se é assim tão quente. Se calhar eu estou errada, mas não sei, acho que fica esquisito. Tipo, isto agora até está fofo, mas pronto. E o Sophie Scarf nunca me deu assim vontade de fazer. Mas eu, agora que fiz este,
penso que se calhar o modelo não era o certo, ou seja, nunca me deu vontade de fazer, mas e eu sempre atribuí isso a eu não gostar de cascóis pequenos. Cascóis, lenços, pronto. E agora, a fazer este lenço, considero que já gosto mais, ou seja, já me vejo mais a usar isto do que um Sophie Scarf. Por isso, se calhar, não sei, vou ver, mas pode ser assim uma alternativa fixe. Embora os chapéus tenham sido mais que suficientes, mas eu acho que isto é um projeto que vai ser uma prenda diferente e engraçada e que se faz muito bem, por isso, se quiserem assim recomendações de projetos que são primeiro, simples, segundo, fáceis de fazer para dar a alguém, acho que este é uma boa recomendação. A designer também tem um gratuito, que também é um lenço, não era para a grossura deste e pronto, também não quis andar a fazer contas, mas eu acho que o modelo em si não é assim muito diferente deste, tem algumas diferenças, mas não são assim significativas, acho eu. Do que me lembro é o Easy Peasy Bandana também. E sim, é isso. Usei, uma coisa que eu me esqueci usei 50 gramas mais um bocadinho deste. Tipo, eu acho que foi para aí aqui que eu precisei. Foi mesmo, tipo, resvés que eu não precisei de insertar outro novelo, mas tive de insertar. Por momentos pensei, eu vou usar aqui 50 gramas, perfeito. Isto também é fixe, porque é ótimo para usar novelos, ou meios novelos, ou novelos que não sabemos o que utilizar. Este projeto mudou um bocadinho a minha opinião sobre modelos deste género, tipo cascóis deste género, lenços deste género. Fiquei assim um bocadinho com a minha opinião mudada. E pronto, e agora vamos lá para o futuro. E como eu disse, eu acho que isto é um presente engraçado para dar como prenda, e ela acabou por gostar, e a sensação de picar ou não picar não foi um problema, e pronto, embora o fio não fosse super picante, se ela fosse super sensível poderia ser um problema. Pronto, isso é os meus projetos de tricô. Agora, quero falar de um caderno que estive a fazer. Estive a fazer um caderno para uma amiga minha como prenda. Foi uma coisa que eu pensei bastante em o que é que eu iria fazer. Eu sabia que eu queria fazer-lhe um caderno, mas eu ainda não sabia que tipo de caderno e que tipo de encadernação. Estive a pensar se haveria de fazer a encadernação japonesa, mas eu acho que a encadernação japonesa não encaixava bem naquilo que eu queria como resultado final, porque eu queria um caderno que se abrisse completamente, e aquele abre-se, mas é mais interessante para álbuns assim um bocadinho maiores, e então, ou alguma coisa assim um bocadinho diferente. Não me... achei que não era o certo. Pronto. E depois acabei por decidir uma encadernação com óptica, e o que é que eu decidi fazer? Decidi comprar um tecido na Ribeira Alta. Foi um tecido japonês, ela curte muito a cultura japonesa, e eu achei que encaixava bastante nela. Estive lá imenso tempo na Ribeira Alta a decidir qual o tecido, porque a Ribeira Alta tem tecidos super giros, mas acabei por este. Eles também tinham outros tecidos japoneses, mas não estavam em estoque. Eu fiquei mas acho que pronto, acabou por tudo dar certo. Comprei esse tecido e
pronto, fiz a encadernação normal. O papel que eu utilizei é de gramagem de 100. Eu tenho a ideia que para uma impressora normal é de 80 ou 70, já não me recordo muito bem. Mas eu utilizei um bocadinho mais grosso porque eu queria que ela tivesse à vontade para escrever lá e sem passar para o outro lado. Acho que em termos de gramagem foi uma opção fixe. Depois, o que é que eu decidi? Para explicar um bocadinho como é que funciona em termos de encadernação, existe uma coisa que se chama assinaturas. Eu não sei como é que se chamam os termos em português exatamente, porque quase todo o conteúdo que eu consumo é em inglês e depois há aqui uma dissonância entre aquilo que eu sei em português e aquilo que eu traduzo automaticamente sem saber os termos na realidade, e peço desculpa por isso. Eu depois, por acaso, depois de gravar o podcast ontem, lembrei-me que... porque eu estava a dizer que eu queria um livro de encadernação com termos em português para eu aprender mais os termos em português, porque por muito que eu saiba os termos em inglês, às vezes também acho que é interessante saber os termos em português, e eu tento, por muito inglês que às vezes falo, tento saber os termos em português. E descobri que existe um livro sobre encadernação de Josep Câmaras, que é uma pessoa espanhola, só que não tem stock, por isso, não sei, vou tentar ver em alfarrabistas ou assim se consigo encontrar, porque é um tema que me interessa. Por exemplo, no saber fazer, eu comprei um curso de iniciação à cerâmica e eu achei que tinha ali muitas bases interessantes, e eu acho que a encadernação, o que eu procuro num livro desses seria a mesma coisa que tem naquele livro, que é uma forma de eu conseguir ter uma referência e ter essa informação toda num sítio. Então, o que eu acho que são assinaturas também em português, o que é aquilo? É um conjunto de folhas. Eu acho que utilizei 4 por cada assinatura. Normalmente convém que não sejam demasiadas para depois não começar a deslizar muito o bloco. E o que é que são as assinaturas? São, vamos imaginar, uma folha A4 dividida a meio, não é dividida, é dobrada a meio, pronto, e 4 juntas dobradas a meio. E depois, um conjunto de assinaturas faz um bloco do caderno, ou seja, o total das assinaturas é o total das páginas que vai acontecer, que vai constituir o caderno. E o que é que eu decidi fazer para ser um bocadinho diferente? Eu tinha cartolina amarela e eu queria uma forma de ela separar alguns registros do caderno, ou ela pôr um envelope. Eu colei num desses o envelope. Pronto, e então cortei a cartolina para fazer assim uma tira amarela em 2 partes do caderno e pus em 2 assinaturas, e então aquilo está espaçado em 2 partes do caderno, não, numa parte do caderno, e está igualmente espaçado entre as assinaturas. Então tem ali, não só é interessante dentro do caderno, mas também na lombarda, fica super fixe, porque tem ali aquele inte amarelo, que é uma cor que ela gosta muito, e eu achei que ficava super fofo. O que é que eu decidi depois numa dessas fitas colar? Colei um envelope, e assim ela pode pôr algumas coisas aleatórias aí dentro, e o resto deixei para ela decidir, porque ela podia querer um envelope maior ou outra coisa qualquer, e dá ali um bocadinho de liberdade e faz assim um bocadinho diferente. Se ela quiser só escrever um título, olha, a partir daqui é sobre isto e sobre aquilo, é uma coisa diferente, e eu acho que fica super divertido, e gostei muito porque dá ali um toque também na lombarda muito giro. Pronto, gostei muito. O que é que eu quero contar mais? Para as assinaturas utilizei uma coisa que o meu irmão me tinha impresso em 3D com a máquina
3D, porque ele já me imprimiu para aí há uns anos, só que eu quero fazer 500 mil coisas e depois, pronto. Mas ele imprimiu isto e é super fixe, porque isto é para marcar as folhas, porque o que é que acontece? Cada assinatura tem de ter buraco X em X tempo, que é onde se vai cozer com a linha para fazer a encadernação mesmo. Pronto. E então, isto, no fundo, põe-se aqui a folha dobrada já, depois põe-se isto, e isto é cada centímetro. Então eu chego e depois com a minha ferramenta pico e faço o buraquinho. E vou ser sincera, estava um bocadinho cética disto, mas eu não sei se foi ele que me mostrou e depois perguntou-me se eu queria, ou fui eu que me lembrei, não sei. Mas olha, isto até pode ser engraçado, mas eu mesmo assim estava assim com um bocado de pé atrás, porque isto funciona assim. E realmente funciona muito bem. O processo de fazer um furo em cada uma das assinaturas normalmente demora muito mais tempo do que demorou agora. Claro que eu não tenho a ferramenta perfeita para fazer isto, porque eu uso algo que eu encontrei em casa dos meus pais quando eu comecei a fazer cadernos, sei lá. Encontrei lá numa gaveta e já foi há muitos anos, não sei se estava no 7º ou no 8º ano, e então, pronto, a minha mãe tinha aquilo, eu não sei se aquilo era utilizado para alguma coisa de feltro ou assim, não sei, mas normalmente para encadernação, eu não sei como é que se chama a ferramenta, mas aquilo é um pico e o pico é tipo assim, então é muito fácil de chegar e fazer o buraquinho da assinatura, na assinatura. Mas a minha é tipo assim, é uma cena pequenina. Então, podia ser um bocadinho melhor, mas eu ainda não evolui porque depois eu acabo por fazer outras coisas e funciona. Então mesmo aqui, às vezes ele não estava marcado totalmente porque como o pico era mais pequeno do que devia, ele depois batia aqui nesta indentação e não funcionava, pronto. Mas, em geral, funcionou muito melhor do que das outras vezes em que eu estou lá a picar à mão, porque eu depois também tenho uma espuma aqui que utilizo para isso, e aqui, como tem este espaço todo aqui está cheio de pó, nesta indentação, é muito prático porque eu posso estar e não ter, porque a espuma acaba por, tenho que ter um bocadinho mais de cuidado, ok? E pronto, foi bastante interessante fazer isto com esta ferramenta e pronto, e depois colei as capas, juntei tudo e encadernei. O que é que eu utilizo para encadernar? Eu utilizo uma linha de bordado normal e eu tenho um bloco de cera de abelha que passo sempre a linha toda e para ficar mais rija e mais resistente. E esse é um bloco que eu também tenho, que já tenho há muitos anos. E eu acho que é super fixe que já passaram-se anos e anos e anos, eu continuo a usar o mesmo bloco, continuo a usar o mesmo pico, pronto. O bloco está tipo impecável em termos de posso continuar a utilizar aquilo muito. O pico era fixe ter uma coisa melhor, mas não precisa de ser perfeito. Isto tudo para dizer que não é preciso assim ferramentas super avançadas para fazer um caderno. Eu iria mentir se dissesse que não existe imensas regras que eu não sigo em relação a fazer as capas, porque normalmente para fazer as capas devia-se usar uma pasta de encadernação em vez de cola branca, que é aquilo que eu uso. Existem regras em relação à direção do grão do papel, porque o papel, quando começa a expandir,
quando se está encadernado, devia-se encadernar para alinhar-se com essa direção. Porquê? Porque ao expandir depois pode deformar a lombarda, por exemplo. Pronto. Isto não é um grande problema com a encadernação cóptica, mas para outro tipo de encadernações em que estamos a pôr mesmo uma capa inteira sem ser cóptica, isso faz diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que este tipo de hobbies e assim são coisas que nós devemos experimentar, que não devemos estar a tentar fazer as coisas de forma perfeita. E eu queria no fundo encorajar se quiserem fazer um caderno, que não fiquem, eu preciso de X, Y, Z. Não é preciso. Eu acho que dos primeiros cadernos que fiz, e ainda tenho lá em casa os meus pais, que é um caderno que eu usei com folhas de rascunho, que a minha mãe tinha lá, e aqui ele tem lá, sei lá, uma correspondência qualquer, e depois no meio tem os meus rabiscos, e tipo, está super tosco, mas funciona super bem, e eu acho que às vezes perde-se um bocadinho a vontade de fazer as coisas porque quer-se começar de forma perfeita, e eu acho que não é preciso começar de forma perfeita, principalmente nisto da encadernação, que é uma coisa que é relativamente simples, que não precisa de dinheiro, dá para fazer as capas. Eu comprei uma folha gigante tipo A0 ou assim, para fazer para fazer as capas, que é uma folha só que é grossa, não sei como é que se chama o material, mas é mais grosso que cartão, e é um cartão é uma pasta muito comprimida, mas também dá para utilizar caixas de cereais, colar 2 ou 3 caixas de cereais para ficar super rijo, e depois pôr tecido ou pintar ou alguma coisa. Depois a linha, sim, era fixe passar por cera de abelha ou outro tipo de material que possa fazer com que essa linha de bordado seja mais resistente. E as folhas é qualquer coisa, dá para fazer folhas de rascunho também. Pronto, já fiz montes de cadernos com folhas de rascunho ou seja, não é uma coisa que é muito acessível e que é muito interessante, e acho que é uma coisa super divertida para fazer com miúdos. Eu lembro que quando eu era mesmo mais pequena, porque eu acho que eu ainda estava em França nessa altura, eu lembro que a minha mãe fez tipo um caderninho, pronto, e ela usou lá umas folhas e depois tivemos lá a cozer, mas não foi uma costura cóptica, foi cozer aquilo tudo junto, e eu estava toda contente de ter ali um caderno novo. Pronto, isto tudo para dizer que as regras que eu não estou a seguir, sei que existem, mas acho que é ok. E depois agora, eu fiz há uns anos, eu já tinha um podcast nessa altura, fiz há uns anos um caderno que eu já terminei. Melhor, eu acho que tenho uma página, mas eu não estou a utilizar tanto esse caderno porque eu preciso de fazer outro. E eu ainda não, e acho que já estou para aí há 6 meses para fazer este caderno. E agora que fiz este para a minha amiga, foi tipo, fiz voltar outra vez a isso, e então fiquei assim com mais vontade de pegar nisso. E é um caderno que eu tinha posto lá uma citação de Desejo Impossivelmente o Possível, que é de Fernando Pessoa. E então eu agora estou a pensar o que é que eu vou bordar, ou o que é que eu vou fazer nessa capa, se vou fazer diferente ou igual. E é um caderno que eu utilizei imenso e gosto bastante, que é um caderno onde ponho lá tudo em relação de ideias aleatórias, e depois estou lá a destilar as minhas ideias, que não quer dizer que são ideias que eu vou concretizar, mas ajuda-me a destilar. E sim, tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso porque é uma coisa que faz... eu gosto de ter aquele caderno para isso, e neste momento vou começando a usar outros cadernos fabricados normalmente. Pronto, também tenho-os em casa, também tenho de os gastar, mas é fixe ter esse assim mais criativo feito por mim. Pronto.
E por último, vou falar do meu cosplay que fiz. Fiz um cosplay de uma personagem, vou pôr aqui a foto dele, do anime que saiu a temporada passada, na temporada de inverno, que é Taemon's B-Side. E foi um anime super divertido, em que, como é que é, do que é que fala, vá. É um ídolo que é super extrovertido e faz parte de uma banda e é uma rapariga que é super fã dessa banda, tipo, completamente fã, e ela, para conseguir sustentar o seu hobby, que no fundo é ser fã desta banda, ela trabalha como uma empregada de limpeza fora da escola, que ela está no secundário. E ela um dia tem de substituir uma pessoa que se magoou e ela vai para um apartamento e esse apartamento pertence a esta pessoa, a este ídolo que ela simplesmente adora e que ela chega à casa dele e ele é super deprimido, super depressivo. E é super engraçado porque existe aqui um contraste muito grande, que ele é o ídolo, super extrovertido, super não sei o quê, e depois em casa ele é introvertido, com muitas dúvidas sobre si mesmo, e é super engraçado, pronto. E ele está ali com um capucho, ai, tudo pronto. E eu vi este anime e eu fiquei, até daqueles animes super divertidos e parvinhos e ridículos, que eu me ri muito e decidi fazer cosplay, porque o cosplay eu decidi para aí uma semana antes ou uma semana e um dia antes fazer o cosplay e era mesmo simples de fazer o fato. Como é que eu fiz o fato? Primeiro, eu quando faço cosplays eu tento sempre evitar comprar o máximo de coisas possíveis e coisas novas possíveis, porque eu também já comprei um fato cosplay que comprei em segunda mão. Eu gosto disso, como é uma coisa que não utilizo com muita frequência, eu gosto que tenho muitos materiais em segunda mão ou tenho muitos materiais feitos por mim, porque de certa forma também é um projeto e então também é uma coisa que me dá ali um prazer assim durante mais tempo, porque estou ali focada num projeto a fazer as coisas. E a peruca comprei na Vinted, porque não tinha... Era muito complicado fazer assim um cabelo todo rosa, por isso comprei a peruca. Eu ponho aqui uma foto de como é que eu fiquei. E as calças de fato treino super fáceis, super confortáveis. Usei umas que o Daniel tinha, que ele tinha umas todas pretas. Depois a camisola com capucho era uma camisola que eu tinha e era uma das coisas que eu queria partilhar aqui, porque muitas vezes nós temos camisolas que são fixe, só que têm publicidade e que não gostamos de utilizar no dia a dia, fora de casa, e eu acho que isso é uma pena. E eu já tinha pensado, porque eu gosto muito daquela camisola com capucho e utilizo muito em casa. Muito em casa e também fora de casa, para ir às compras e assim. Só que eu já tinha pensado que eu queria cobrir a publicidade e a minha ideia era fazer um bordado e depois pôr por cima, fazer um patos e bordar um patos e depois pôr por cima. Só que agora para este projeto lembrei-me, olha, eu tenho esta camisola com capucho e decidi que ia experimentar uma técnica que já havia há algum tempo, que é retirar estas cenas publicitárias que são feitas de plástico com acetona. Então qual é que foi o meu processo, para explicar aqui para depois quem quiser experimentar. Eu primeiro pus um pano acetona
e depois estive lá a esfregar. Não funcionou assim muito bem, estava a tirar muito pouco, tirou um bocado das letras, porque as letras eram muito fininhas, então tirou mais rápido, mais facilmente, mas havia um tipo de partículas que ficavam. Pronto, depois estive a investigar mais isso na internet, porque foi uma coisa que eu já via há muito tempo, mas que nunca tinha experimentado, então fui procurar e vi que o ideal é ensopar um pano com acetona. Um pano, eu usei microfibra, não tenho a certeza se foi porque vi que era preciso microfibra ou não, mas usei microfibra. E depois pus por cima do logo. Por cima do logo, eu não sei se passaram 5 ou 10 minutos, se calhar 10. Depois tirei e com uma colher consegui facilmente tirar o símbolo. Ou seja, aquilo que eu tive lá a esfregar por tempo, consegui muito facilmente tirar com este método. Depois fiz esse método outra vez para tirar assim coisinhas que ficaram, mas acho que em geral esta técnica funciona super bem. Existe ali uma pequena parte em que se nota, mas não se percebe que é um logo, parece que é só de uso. E eu não sei se não foi quando eu andei a esfregar. Pronto, que não é ideal, mas também não se nota o suficiente. É preciso saber e é preciso procurar isso para conseguir encontrar. Então, pronto, eu acho que isto é uma cena muito fixe. E se quiserem experimentar, a camisola era de algodão, maioritariamente de algodão. Depois, quando é poliéster, provavelmente não vai funcionar. Mas para estas coisas que estão estampadas, pode ser uma hipótese. E acho que é sempre fixe estarmos a utilizar coisas que se calhar iriam para o lixo ou que não seriam utilizadas por causa de um logo, uma camisola que está super boa e que depois não usamos ou usamos muito menos vezes porque não queremos estar a fazer publicidade a uma empresa ou uma entidade por causa disso. Tipo, não faz sentido. Pronto. Eu já tinha visto esta cena e tinha achado, isto é a melhor cena de sempre, tenho de experimentar. Pronto. Nada como um projeto com um prazo muito apertado para me pôr a experimentar esta cena depois de anos. Pronto, e depois isso foi do capuz. Ele também, o capuz dele tinha, como é que se diz? Não é laço, mas pronto, tinha um laço branco e eu tinha só preto, mas depois a minha mãe tinha uns atacadores brancos, então substituí só para o cosplay, então ficou fixe, tipo pronto, o fato normal ficou. Depois a minha amiga, ela tem imenso jeito para maquilhagem, então teve-me a fazer maquilhagem dele, porque ele não dorme, tem assim super olheiras, mas depois em modo ídolo está ali super giro e etc, mas quando está em casa está em modo olheiras, está tipo e ela fez, e eu tipo, tinha mesmo aspecto de que ele não dormia há imenso tempo. Tipo, ficou bem fixe a maquilhagem. E depois, por fim, fiz uma coisa. Eu não trouxe para aqui, mas eu explico. Fiz uns cogumelos. Porquê que eu fiz uns cogumelos? Porque ele... a depressão é tão grande e ele fica tão deprimido que aquilo gera tipo umidade e assim, então a casa dele fica cheia de cogumelos e ele também começa a nascer cogumelos no corpo. Pronto, não é algo físico, mas é uma coisa que aparece muito na animação em que de repente ele está tipo triste e depois começa cogumelos. Pronto, então o que é que eu pensei para fazer este efeito de cogumelos? Foi, primeiro vou mostrar qual é que era o meu objetivo. Era fazer os cogumelos e depois pôr aqui um elástico, o elástico já tinha em casa, e depois vestir como se fosse uma manga e depois pôr aqui. Pronto, e depois fica assim. E pronto, fica assim, só que a minha ideia era que isto ficasse direito e às vezes ficava, mas não era tão
isto também, pensando à pressão, também não resulta tão bem. Como é que eu fiz os cogumelos? Eu pensei, tive várias alternativas para fazer os cogumelos, mas eu primeiramente pensei em usar paper maché, gosto da ideia de estar a utilizar materiais reciclados, mas realisticamente não tinha tempo, porque eu literalmente fiz os cogumelos na quinta-feira e eu ia ter o evento no sábado. E o paper maché precisa bastante tempo para secar, e depois tinha toda a cena também de eu querer fazer aqui um buraco aqui no meio e eu não saber se com paper maché eu ia conseguir ter estrutura suficiente para suportar a força do elástico aqui. Então acabei por utilizar pasta de modelagem que comprei na loja de artes em Leiria, ao pé do Orfeão, e pá, a loja de artes é uma loja super fixe, que eu passava imenso tempo quando era miúda lá, só a ver, depois comprava às vezes uns guardanapos só para compensar o tempo que eu estava lá, porque cada guardanapo era 20 cêntimos, ainda me lembro exatamente quanto é que aquilo custava. E pronto, eu já não ia lá há imensos anos e foi mesmo fixe porque a loja continua com imensas coisas e depois meio caótica e eu adoro, porque pronto, aquilo tinha um bocadinho de tudo, para quem quisesse ser feliz lá dentro com manualidades, era. E comprei lá a pasta, comprei tinta, esta tinta vermelha, e comprei também verniz, que acabei por não utilizar, verniz acrílico, porque achei que poderia ser interessante ficar mais brilhante, mas depois do resultado final achei que não. Pronto, o que é que aconteceu? A pasta de modelagem funciona muito... foi a primeira vez que eu utilizei. Eu até já tinha comprado, mas eu ainda não utilizei, só que estava aqui no Porto e eu estava em Leiria. E então comprei e pronto, funciona tipo cerâmica, tem-se fazer assim alguns, não sei como é que se chama, já não me recordo, mas pronto, tem-se fazer umas indentações para colar coisas umas às outras e fez-se bastante bem, foi super divertido fazer aqui o cogumelo, e depois como o cogumelo é meio tosco, tipo, fica fixe assim com algumas imperfeições. E eu até achei que era engraçado, tenho aqui alguns vasos que eu podia se calhar pôr aqui e espetar uns cogumelos, acho que ficava super fofo. Pronto, o que é que aconteceu de mal? Dá para ver aqui que isto ficou sem tinta, certo? Pronto, e isto aconteceu quando um amigo meu veio-me buscar e depois fomos ter a casa de uma amiga minha. E eu, para não andar já com isto tudo montado, o que é que eu decidi? Vou pôr num saco de plástico. E isto colou tipo ao saco de plástico. Eu fiquei mesmo podre, eu assim, estavam tão giros. E pronto, eu aqui, tipo, como conseguem ver, estavam super fofos os cogumelos antigamente. E depois colaram todos. Eu fiquei tipo, não! Pronto. Eles lá na Comic Con têm uma coisa que é o cosplay SOS, só que não tinham tinta. O que é uma pena, mas eu andei com isto na mesma, não quis saber. Eu pus 2 em elástico, que era um para cada braço, e fiz um também que era um fio que eu tinha cá em casa. E pronto, fiz assim. E com um colarzinho. Em relação a porque é que isto colou, eu estive a investigar depois disto e podem haver 2 razões. Uma delas é não secou o suficiente. Aquele supostamente tem de secar por pelo menos 24 horas e não secou por... ele secou por 24 horas, mas se calhar precisava mais um bocado. Então, isso é uma das opções, de não ter secado o suficiente e depois não ter agarrado a tinta. Outra coisa que eu li, é que esta textura, ou esta base do cogumelo nada, da pasta de modelagem, tem muito pó,
porque no fundo aquilo depois fica com a textura assim, pode às vezes não agarrar acrílico. Então li que provavelmente não, deve-se pôr gesso primeiro, que é um primário muitas vezes utilizado para acrílicos e outro tipo de estruturas, e só depois do gesso é que se pinta. Pronto, isto fez-me sentido e eu agora quero voltar a pintar isto para ver se eu voltar a pintar isto, agora que já passaram várias semanas, se eu puser, por exemplo, num saco plástico, se volta a desaparecer tudo ou se era isso ou se preciso fazer o gesso. Pronto. Tenho que experimentar, foi uma pena isto ia ficar assim, mas olha, eu andei assim na mesma e por exemplo, este até não está assim super mau. Pronto, está um bocadinho mau, mas dá para perceber. Não, desde todo. Agora está assim. Depois caiu. Isto também foi uma coisa que eu envisionei na cabeça, mas depois na realidade não funcionou tão bem porque isto cai. Pronto, tenho que pensar em alguma maneira de fazer isto de forma diferente, mas foi muito fixe ter um cosplay tão confortável, porque realmente eu estava lá de fato de treino e estava em cosplay. E depois também usei um saco que a minha mãe tinha em casa, que era um saco de papel da Zara, virei-o ao contrário e depois cortei 2 olhos, mas isto só fiz para as fotos, não andei assim com ele. Mas ele quando está na rua, como ele é uma pessoa muito famosa, ele anda com um saco de papel. Claro que isto faz todo sentido, não é? E ele quando anda com um saco de papel na rua, e eu achei interessante também a fazer isso, mas foi só para as fotos, porque eu depois durante o dia não andei com ele, andei só com o capuz, que é mais o normal dele. E o que eu achei divertido foi esta diferença entre a persona que ele faz para o mundo e depois quem ele é na realidade, e é super divertido, fartei-me rir com aquilo. É daquelas séries que para mim são bálsamos para me deixar mais tipo, feliz e animada, porque é tão parvinho. Pronto. Isto foi a primeira vez que eu tentei utilizar esta pasta de modelagem, e eu quero fazer mais coisas com isto, porque vê-se muitas coisas na internet, só que também quero fazer coisas que façam sentido para mim, mas sim, foi divertido. Eu fiz isto em termos de mesmo a forma, demorei para aí 1 hora, nem sei se demorei 1 hora, fez-se bastante facilmente e pronto, e acho que foi super divertido. E eu acho mesmo que isto, num vaso, eu tenho um vaso que a minha sogra me deu, que as plantas morreram todas, mas o vaso até é fixe, porque tem assim, é meio comprido, largo, comprido, é meio comprido, e acho que ficava super fofo ali com os cogumelos e se calhar outras personagens, tipo, como se vê. Pelo menos, eu não sei como é que se chama, mas chama-se Fairy Gardens, que são pequenas plantas que depois têm lá pequenos objetos e assim depois fazem ali tudo decorativo. Havia uma rapariga no YouTube que eu seguia, ela agora já não faz, ela vive no Japão, e ela fez ali tipo toda uma coisa na varanda, em que ela tinha lá algumas plantas e depois punha lá bués objetos, tipo aleatórios, não era só coisas que ela fazia, ou se calhar ela quase não fazia nenhumas coisas assim aleatórias, como coisas que saem no Kinder ou assim. Pronto, é isso. E acho que hoje já falei muito também. Muito obrigada por estarem desse lado e vemos no próximo episódio. Tchau!